Não existe final feliz. Essa poderia ser a síntese mais direta da filosofia de Albert Camus. Em um século devastado por guerras, genocídios e ideologias totalitárias, o escritor e filósofo franco-argelino ousou afirmar que a vida não traz reconciliação, não oferece redenção, não culmina em uma narrativa de sentido. Para Camus, a existência é marcada pelo absurdo, o choque entre nosso desejo insaciável de encontrar propósito e o silêncio indiferente do universo. Enquanto outros filósofos buscavam salvação em sistemas, em deuses ou em utopias, Camus recusava todos os atalhos. Ele não acreditava em transcendência, nem em progresso histórico que justificasse a dor, nem em ideologias que prometiam um paraíso futuro. Para ele, viver é encarar de frente a ausência de sentido, sem fugir para ilusões. O absurdo é a condição humana e não há como resolvê-lo. Não existe final feliz porque não existe destino escrito, só a experiência brutal e bela de estar vivo, condenado a morrer. Mas, em vez de se afundar no desespero, Camus ofereceu uma resposta ousada. Se não há final feliz, então cabe a nós inventar uma forma de viver com dignidade dentro do absurdo. Ele não pede que aceitemos resignados, mas que nos revoltemos contra essa falta de sentido, que abracemos a vida apesar de sua futilidade, que encontremos grandeza na própria luta. É por isso que Camus é chamado de filósofo do absurdo. Suas obras, de O Mito de Sísifo a Peste, são gritos contra as ilusões, mas também convites à coragem. Ele nos mostra que a vida não precisa de um final feliz para ser intensa, significativa em sua própria inutilidade. Neste vídeo, vamos explorar o núcleo de sua filosofia, atravessando 10 blocos que revelam como Camus lidou com o absurdo, com o suicídio, com a revolta e com a condição humana. Ao final, você entenderá porque para ele a grandeza não está em esperar um desfecho glorioso, mas em viver como se cada instante fosse suficiente. Parte 1. O absurdo como condição humana. Albert Camus inicia sua filosofia com uma constatação desconfortável. A vida é absurda. Mas o que ele chama de absurdo não é piada nem confusão, mas o choque inevitável entre dois elementos. De um lado, o desejo humano de encontrar um sentido, uma lógica, uma narrativa que explique a existência. De outro, o silêncio frio e indiferente do universo que não responde às nossas perguntas. Esse atrito é o que ele batizou de condição absurda. O homem nasce, cresce, sonha, sofre, deseja e, no fundo, carrega uma esperança secreta de que tudo isso conduzirá a algum lugar. Procuramos explicações em religiões, ideologias, ciências, romances pessoais, mas quando encaramos a vida sem máscaras, percebemos que ela simplesmente acontece, sem porquê, sem garantia, sem desfecho planejado. O universo não nos dá respostas. O sol nascerá amanhã, quer você esteja vivo ou morto, quer seus planos deem certo ou fracassem. Para Camus, esse choque não é uma falha da razão, mas a própria marca da existência. O absurdo não está no mundo sozinho, nem apenas no homem. Ele nasce da colisão entre ambos. É porque temos sede de sentido que sentimos o vazio como dor. É porque buscamos finalidade que experimentamos o silêncio como afronta. Assim, a vida inteira é vivida nesse campo de tensão. Camus ilustra o absurdo com situações cotidianas. Imagine acordar cedo, seguir para o trabalho, repetir tarefas dia após dia, apenas para, ao final, descobrir que o destino de todos é o mesmo, a morte. Para que tudo isso? Por que tanto esforço? A rotina, quando olhada de fora, parece uma engrenagem cega, e ainda assim seguimos rodando. Ele escreve em O Mito de Sísifo que há um momento em que a consciência desperta e a vida se revela estranha. É o instante em que percebemos que nossos projetos, nossas paixões, nossas buscas são frágeis diante do nada que nos espera. Esse despertar pode vir em um choque. A morte de alguém próximo, uma perda brutal, uma crise pessoal. Mas pode vir também em situações banais. Um dia comum em que olhamos para o espelho e perguntamos, por quê? Esse instante é o encontro com o absurdo.
Diferente de outros filósofos, Camus não tenta fugir desse ponto. Ele não o nega, nem o resolve com promessas de transcendência. Para ele, o absurdo é inescapável. Não existe sentido objetivo escondido no mundo, nem final feliz esperando no fim da estrada. A vida é feita de busca e vazio. Essa constatação tem implicações profundas. Primeiro, ela destrói ilusões. Religiões que prometem eternidade, ideologias que falam em paraísos futuros, filosofias que pregam uma ordem racional. Tudo isso, para Camus, são tentativas de encobrir o absurdo, são fugas do real. Mas, em segundo lugar, reconhecer o absurdo nos coloca diante de uma escolha. Ou nos rendemos ao desespero, ou aprendemos a viver sem respostas. A reviravolta que Camus traz é que o absurdo não é apenas condenação, mas também revelação. O erro comum é acreditar que, sem sentido, a vida perde valor. Mas para ele é justamente o contrário. Ao perceber que não há final feliz, descobrimos a intensidade do instante. O absurdo, em vez de nos matar, pode nos despertar para a vida como ela é. Efêmera, frágil, única. O perigo invisível, no entanto, é a tentação da fuga. Diante do absurdo, muitos recorrem a ilusões. Alguns se entregam a dogmas religiosos, outros a ideologias políticas, outros ainda ao culto do sucesso pessoal. Todos buscam preencher o vazio com narrativas reconfortantes. Camus chama isso de suicídio filosófico, quando renunciamos à lucidez e inventamos sentidos para não encarar o real. Para ele, esse é o maior erro, porque nos afasta da experiência autêntica. Assim, o absurdo não é convite à desistência, mas à coragem. Coragem de olhar para o vazio sem piscar. Coragem de viver sabendo que nada garante redenção. Coragem de afirmar a vida sem esperar recompensa. No fim, o absurdo é a base sobre a qual Camus constrói toda a sua filosofia. Ele não pode ser eliminado, nem explicado, apenas reconhecido. E ao reconhecê-lo, descobrimos a condição humana em sua forma mais crua. Viver é buscar sentido em um mundo que não o oferece. Não existe final feliz, porque não existe destino planejado. Mas existe a possibilidade de viver apesar disso, e é aí que começa a verdadeira grandeza. Essa é a primeira pedra no edifício do pensamento de Camus, aceitar o absurdo sem fugir. A partir daqui, surge a pergunta inevitável. Se a vida é absurda, se não há sentido nem final feliz, vale a pena viver? Essa é a questão central que ele enfrenta no próximo passo, a questão do suicídio. Parte 2. A questão do suicídio. Albert Camus abre o mito de Sísifo com uma frase que define não apenas sua obra, mas todo o seu projeto filosófico. Só existe um problema filosófico verdadeiramente sério, o suicídio. Ao afirmar isso, ele não exagera para chocar. O que está em jogo é a consequência inevitável do reconhecimento do absurdo. Se a vida não tem sentido, se não há final feliz, se o universo é indiferente à nossa existência, então a pergunta fundamental é: vale a pena continuar vivendo? Essa questão, para Camus, não é apenas teórica, é visceral, existencial. Diante do absurdo, o homem se vê diante de duas saídas imediatas: o desespero que leva ao suicídio ou a fuga em direção a ilusões transcendentes, religiões, ideologias, filosofias que prometem redenção. Mas para ele, ambas são negações da lucidez. O suicídio elimina a pergunta sem respondê-la. As ilusões respondem sem encarar o vazio. A verdadeira coragem está em recusar as duas alternativas. Assim, o suicídio se torna a prova de fogo da filosofia, não como ato a ser incentivado, mas como questão a ser enfrentada com seriedade. Para Camus, se não conseguimos encontrar uma razão para viver apesar do absurdo, todo o resto, a moral, a arte, a política, desmorona. É nesse ponto que ele se diferencia. Não procura abolir o absurdo, mas aprender a viver com ele. Camus compreendia o suicídio como resposta lógica e, ao mesmo tempo, como derrota. Lógica porque, se a vida não tem sentido, acabar com ela parece coerente. Derrota porque, ao fazê-lo, não enfrentamos o absurdo, apenas o evitamos. O suicídio é uma rendição.
O homem que escolhe morrer reconhece a futilidade da vida, mas não suporta carregar essa lucidez. Por isso, Camus insiste que a resposta ao absurdo não deve ser a fuga, mas a revolta. A vida não precisa de sentido para ser vivida. A ausência de finalidade não elimina a possibilidade de intensidade. Pelo contrário, é justamente porque não há um destino final que cada instante pode ser vivido em sua plenitude. O suicídio corta essa possibilidade. Ele também denuncia outro tipo de suicídio, o suicídio filosófico. Essa é a atitude de quem inventa explicações para escapar da angústia do absurdo. Pode ser a fé religiosa que promete eternidade, pode ser o sistema hegeliano que vê sentido na história, pode ser qualquer ideologia que projete para o futuro a redenção. Para Camus, todos esses movimentos são formas de abdicar da lucidez. É como tampar os olhos para não ver o abismo. A verdadeira filosofia, em sua visão, não deve esconder o vazio, mas enfrentá-lo. A coragem não está em se matar, nem em se enganar, mas em viver sabendo que não há justificativa última. Essa é a resposta radical que Camus oferece. Viver apesar de tudo. A reviravolta que Camus apresenta é que a ausência de sentido não leva ao fim da vida, mas ao seu começo autêntico. O erro comum é pensar que, se a vida não tem propósito, ela perde valor. Para ele, é justamente o contrário, ao descobrir que nada está escrito, que nenhum destino nos espera, ganhamos a liberdade absoluta de criar. O absurdo não mata a vida. Ele a liberta da obrigação de se justificar. O perigo invisível é o desejo de fugir dessa liberdade. Muitos preferem a prisão das ilusões à vertigem da lucidez. É mais fácil acreditar em finais felizes do que suportar a ideia de que não existe final algum. Por isso, Camus insiste: encarar o absurdo é escolha rara, mas necessária. Quem consegue fazê-lo descobre um tipo de grandeza que não depende de salvação, mas da coragem de existir sem garantias. Assim, a questão do suicídio, longe de ser um convite à morte, é um desafio à vida. É a linha que separa a rendição da revolta. O homem absurdo não se mata e não se engana, ele vive. No fim, a questão do suicídio em Camus não é sobre morrer, mas sobre viver. Ele transforma a pergunta mais sombria em ponto de partida para uma filosofia da coragem. Reconhecer o absurdo não significa desistir, mas recusar tanto a morte quanto as ilusões. É escolher a lucidez como modo de vida. Essa escolha marca a diferença entre um viver automático e um viver consciente. Quem enfrenta o absurdo de frente descobre que a vida, mesmo sem sentido, pode ser vivida com intensidade, paixão e revolta. Essa é a aposta de Camus. Não há final feliz, mas há grandeza no simples fato de continuar. No próximo passo, ele nos apresenta a metáfora mais poderosa de sua filosofia, o mito de Sísifo, o homem condenado a rolar eternamente uma pedra montanha acima, apenas para vê-la cair de novo. Nessa imagem, Camus encontra o retrato perfeito da condição humana e a prova de que é possível viver sem esperança de vitória. Parte 3. O mito de Sísifo. Entre todas as imagens criadas por Camus, nenhuma é tão poderosa quanto a de Sísifo, personagem da mitologia grega condenado pelos deuses a um castigo eterno. Empurrar uma enorme pedra até o topo de uma montanha apenas para vê-la rolar de volta, repetindo o esforço infinitamente. À primeira vista, trata-se da pior forma de punição, porque não há vitória, não há progresso, não há finalidade. Mas é justamente nesse destino que Camus encontrou a metáfora perfeita da condição humana. Para ele, Sísifo somos todos nós. Nascemos, trabalhamos, lutamos, sonhamos, construímos, e no fim, tudo se desfaz, retorna ao pó, recomeça. A vida é feita de ciclos que nunca se resolvem, de esforços que não chegam à conclusão definitiva. Quer seja no trabalho, nas relações ou na história, sempre empurramos pedras que inevitavelmente rolarão de volta. Esse mito, reinterpretado por Camus em seu livro O Mito de Sísifo, não é apenas uma parábola,
mas a própria síntese do absurdo. Viver é lutar sem alcançar, repetir sem concluir, insistir sem garantia de recompensa. O homem absurdo, então, não é aquele que busca escapar dessa condição, mas aquele que a aceita plenamente, encontrando dignidade no próprio esforço. Camus analisa o mito para mostrar que o absurdo não deve ser negado. A tentação natural diante de uma tarefa infinita é o desespero. Qual o sentido de continuar se nunca vencerei? Mas, para ele, a grandeza de Sísifo está justamente em continuar apesar disso. A vida, assim como a rocha, não precisa de sentido último para ser vivida. O valor não está no resultado, mas no ato de empurrar. Esse raciocínio redefine nossa relação com o cotidiano. O trabalho repetitivo, as rotinas aparentemente inúteis, as pequenas lutas diárias, tudo isso, visto à luz de Camus, deixa de ser sinal de derrota. São, na verdade, expressões da condição absurda que precisamos assumir. Não se trata de esperar recompensa, mas de assumir o fardo com lucidez. É nesse ponto que Camus rompe com a esperança tradicional. Para ele, a tragédia de Sísifo não está no castigo em si, mas na recusa da ilusão. Não haverá vitória no final da jornada. Mas se o mito é lido de outra forma, ele ganha nova dimensão. Sísifo sabe de sua condição, sabe que a pedra cairá e ainda assim retorna ao trabalho. Essa consciência transforma o castigo em ato de liberdade. Camus escreve a frase que se tornou um de seus aforismos mais célebres. É preciso imaginar Sísifo feliz, porque ao aceitar o absurdo de sua tarefa, ele já não é escravo da esperança, nem vítima do desespero. Ele é apenas um homem que vive sua luta, consciente, pleno no instante. A reviravolta aqui é perceber que, na visão de Camus, o que parecia ser uma condenação é, na verdade, uma forma de libertação. O erro comum é pensar que só podemos viver com propósito se houver vitória final. Mas para ele, a vida sem fim, sem recompensa, sem final feliz, pode ser mais livre do que qualquer narrativa de salvação. O perigo invisível está em buscar constantemente justificativas. Queremos acreditar que nossa pedra é especial, que algum dia ela ficará no topo. Mas, segundo Camus, isso é apenas ilusão. A verdadeira grandeza está em abandonar essa necessidade e viver a repetição como destino. Ao imaginar Sísifo feliz, ele nos convida a aceitar que a vida não precisa de justificativa para ser digna. Essa interpretação é radical porque inverte nossa lógica cultural. Crescemos acreditando que a vida precisa culminar em conquistas, formar família, acumular bens, deixar legado, ser lembrado. Mas o mito de Sísifo nos lembra que, no fim, tudo se perde. A vitória não está em manter a pedra no topo, mas em empurrá-la mais uma vez, sabendo que ela cairá. No fim, o mito de Sísifo é a metáfora central da filosofia de Camus. Ele mostra que o absurdo não pode ser superado, mas pode ser aceito. A vida é uma repetição sem sentido, mas é justamente nesse reconhecimento que encontramos a possibilidade de grandeza. O homem absurdo é aquele que, como Sísifo, encara sua tarefa sem esperança de vitória, mas também sem rendição. Essa imagem nos prepara para entender a recusa de Camus a todas as ilusões de salvação. Se Sísifo pode ser feliz em sua luta sem fim, então nós também podemos viver sem finais felizes, sem paraísos futuros, sem promessas de redenção. A vida, apesar de tudo, pode ser vivida plenamente no instante. No próximo tópico, veremos como essa recusa se estende à religião e às ideologias. Camus rejeita qualquer promessa de progresso ou transcendência, porque todas elas são tentativas de fugir do absurdo. Parte 4. Contra as ilusões do progresso e da religião. Se Sísifo é a imagem perfeita da condição humana, então qualquer promessa de final feliz não passa de ilusão. É por isso que Camus se volta contra duas das maiores fontes de sentido inventadas pela humanidade, o progresso e a religião. Para ele, ambos são formas de mascarar o absurdo, anestesiar a angústia e oferecer ao homem uma narrativa reconfortante.
O progresso garante que o futuro será melhor. A religião promete que após a morte encontraremos redenção. Mas, para Camus, ambas são tentativas de fugir do real. A vida não tem destino e a morte não traz recompensa. Camus viveu em um século em que essas ilusões custaram caro. Viu ideologias políticas prometerem um paraíso terrestre e resultarem em campos de extermínio. Viu religiões oferecerem consolo ao preço da submissão cega. Seu olhar era implacável. Qualquer promessa de sentido que exigisse sacrificar o presente em nome de um futuro era uma mentira perigosa. E para ele, não havia diferença essencial entre a fé religiosa e as utopias seculares. Ambas negavam o absurdo ao inventar finais felizes. Ao atacar essas ilusões, Camus não queria destruir a fé de cada indivíduo ou a esperança em melhorias pontuais. O que ele rejeitava era a ideia de que existe uma lógica última, uma ordem secreta, uma história escrita. Viver no absurdo significa abandonar de vez essas ficções e aprender a existir sem o consolo do destino. A crítica ao progresso começa com a história. Camus não via nela uma linha ascendente rumo à justiça ou à paz. Ao contrário, para ele, a história era uma sequência de massacres disfarçados de vitórias. Cada século acreditou ser melhor que o anterior, mas a violência sempre se reinventava. O século XX, que se apresentava como o ápice da ciência e da razão, produziu 2 guerras mundiais, bombas atômicas e genocídios. Onde está o progresso nisso? Ele via nessa crença um erro fatal: acreditar que o sofrimento atual se justifica por um futuro radiante. Quantos regimes autoritários se mantiveram sob a promessa de sacrifício presente para a felicidade futura? Camus denunciava esse mecanismo como um dos maiores enganos da humanidade. O futuro nunca chega. O que existe é apenas o agora, e sacrificá-lo em nome de uma ilusão é trair a própria vida. Sua crítica à religião seguia a mesma lógica. Para ele, a fé oferecia um tipo diferente de final feliz, a vida eterna. Mas, ao fazer isso, desviava nossa atenção do presente. Ao prometer recompensa após a morte, a religião transformava a vida em ensaio, em sala de espera. Camus via nisso um insulto ao absurdo. Se a vida não tem sentido, então precisamos vivê-la intensamente, não reduzi-la à preparação para outro mundo. Ele não negava que a religião consolasse os homens. Reconhecia sua força, sua beleza poética, até mesmo sua capacidade de unir comunidades. Mas, para ele, tudo isso vinha ao custo da lucidez. Preferia a dor da verdade ao conforto da mentira. Acreditar em progresso ou em paraíso era para Camus cometer suicídio filosófico, abrir mão da consciência em troca de consolo. A reviravolta que Camus nos apresenta é que, ao recusar as ilusões, a vida não se torna mais pobre, mas mais intensa. O erro comum é pensar que precisamos de progresso ou religião para justificar a existência. Mas para ele, essas ficções apenas nos afastam da experiência real. Quando abandonamos o futuro redentor e aceitamos que não há final feliz, descobrimos a beleza do instante. O perigo invisível, porém, é o vazio que essa recusa abre. Muitos não suportam viver sem essas promessas e caem no desespero. Por isso Camus falava em coragem. Coragem de viver sem horizontes absolutos. Coragem de renunciar a respostas fáceis. Essa coragem é rara, mas é a única forma de liberdade autêntica. O que resta, então, é a revolta. Não nos rendermos ao absurdo, mas também não o negarmos. Viver sem progresso e sem paraíso não significa viver sem intensidade. Significa, ao contrário, viver com os olhos abertos, recusando qualquer mentira que tente domesticar o vazio. No fim, a crítica de Camus ao progresso e à religião é parte de sua luta contra todas as formas de suicídio filosófico. Ele sabia que os homens preferem acreditar em narrativas reconfortantes a encarar a ausência de sentido. Mas para ele, essa escolha é covardia. Melhor viver no deserto do absurdo do que em jardins artificiais cultivados pela esperança. Não existe final feliz, nem na história, nem na eternidade. O que existe é o presente, com sua dor
e sua beleza. Viver é recusar sacrificar esse presente em nome de ilusões. Essa recusa é dura, mas também libertadora. No próximo passo, veremos como Camus transforma essa recusa em proposta. A revolta como resposta ao absurdo. Se não há progresso, nem paraíso, nem final feliz, o que nos resta é viver como quem luta sem cessar, encontrando grandeza na própria rebeldia. Parte 5. A revolta como resposta. Depois de negar o suicídio, rejeitar as ilusões do progresso e desmascarar as promessas da religião, Camus apresenta aquilo que considera a única atitude digna diante do absurdo: a revolta. Para ele, revoltar-se não significa pegar em armas, nem instaurar uma nova ideologia, mas recusar-se a viver de joelhos diante da falta de sentido. É um ato interior, uma postura existencial, viver sem esperança, sem promessa, sem final feliz, e ainda assim continuar. A revolta é a escolha consciente de viver apesar do absurdo. É dizer, se a vida não tem sentido, eu mesmo darei intensidade a ela. Não se trata de inventar uma mentira para justificar a existência, mas de assumir o vazio e transformá-lo em cenário para a ação. A grandeza do homem absurdo não está em mudar o mundo ou em esperar redenção, mas em viver como se cada instante fosse suficiente. Camus via na revolta a verdadeira liberdade. Enquanto a esperança nos prende ao futuro e a fé nos aprisiona em ilusões, a revolta nos ancora no presente. É o ato de afirmar a vida sem garantia de eternidade. E é justamente esse gesto que torna sua filosofia mais do que pessimismo. É uma ética da coragem. Em O Mito de Sísifo e depois em O Homem Revoltado, Camus desenvolve essa ideia de forma magistral. O homem revoltado é aquele que diz não às falsas promessas, mas também diz sim à vida. Ele se recusa a aceitar qualquer explicação transcendente, mas ao mesmo tempo se recusa a abandonar o jogo da existência. É uma posição paradoxal, viver sabendo que a vida não tem sentido, mas não desistir dela. Essa revolta para Camus é silenciosa e contínua. Não é um gesto explosivo, mas uma postura constante. Ela se manifesta na arte, na criação, na solidariedade, no simples ato de levantar-se cada manhã e continuar empurrando a pedra como Sísifo. A revolta é, portanto, uma forma de resistência, não contra um inimigo específico, mas contra o vazio. Ele também enfatiza que a revolta não deve ser confundida com resignação. O resignado aceita o absurdo e se curva. O revoltado o encara e afirma sua liberdade. Essa diferença é essencial. O resignado vive por inércia, o revoltado por escolha. A vida do revoltado é ato deliberado, consciente, quase heróico, ainda que não tenha final feliz. O homem revoltado, segundo Camus, encontra sua grandeza no próprio ato de viver. Não espera sentido, não busca salvação, não se deixa enganar por promessas. Ele simplesmente existe. E nessa existência encontra uma espécie de vitória. É uma vitória sem troféu, sem aplausos, mas profundamente humana. A reviravolta está no contraste entre a falta de sentido e a intensidade da vida. O erro comum é pensar que, sem propósito, a existência é vazia. Para Camus, é o oposto. É justamente a ausência de propósito que nos dá liberdade absoluta. Se não há destino, podemos inventar nossos próprios caminhos. Se não há final feliz, podemos transformar cada instante em fim em si mesmo. O perigo invisível, porém, é a tentação de transformar a revolta em nova ideologia. Camus advertia que muitas revoluções históricas, ao tentar instaurar justiça, acabaram criando tiranias. A revolta de que ele fala não é projeto político totalizante, mas experiência individual e ética. É recusar as ilusões sem criar novas ilusões. É viver com os olhos abertos, sem dogmas, sem absolutos. Essa postura exige coragem rara. É muito mais fácil entregar-se a uma fé, a uma utopia, ou mesmo ao suicídio. Difícil é permanecer de pé no vazio, sem muletas, sem consolo. A revolta, nesse sentido, é uma forma de heroísmo cotidiano.
No fim, a revolta em Camus é a resposta mais autêntica ao absurdo. Não é desistir, não é mentir, não é esperar. É viver como quem enfrenta o deserto e ainda assim escolhe caminhar. É uma afirmação silenciosa, mas poderosa. A vida pode ser vivida mesmo sem sentido. Essa filosofia nos convida a abandonar a busca por finais felizes e a abraçar a intensidade do instante. A revolta não promete redenção, mas dá dignidade. Não promete eternidade, mas dá liberdade. Não promete esperança, mas dá coragem. No próximo tópico, veremos como essa revolta não é apenas individual. Para Camus, ela também se expressa na solidariedade, no reconhecimento de que, embora o mundo não tenha sentido, podemos partilhar a experiência absurda com os outros e, juntos, encontrar uma forma de grandeza coletiva. Parte 6. A solidariedade no absurdo. Até aqui vimos que, para Camus, a vida é absurda, não existe final feliz, e a única resposta digna é a revolta. Mas essa revolta não é apenas um gesto solitário. Embora cada indivíduo enfrente o absurdo em sua própria consciência, Camus acreditava que existe um caminho de resistência que nos une, a solidariedade. Essa ideia se expressa com clareza em obras como A Peste, onde uma cidade inteira é isolada por uma epidemia e seus habitantes precisam escolher entre a indiferença e a cooperação. Para Camus, o absurdo não é apenas experiência individual, mas também coletiva. Todos nós estamos condenados ao mesmo destino, todos carregamos o mesmo fardo, todos sabemos que a morte é inevitável. E é nesse reconhecimento compartilhado que nasce a possibilidade da solidariedade. A vida não tem sentido, mas isso não significa que precisamos atravessá-la sozinhos. Ao contrário, a ausência de sentido pode ser o que nos une, porque todos estamos no mesmo barco à deriva. A solidariedade no absurdo, portanto, não é um mandamento religioso ou moral, mas um gesto de humanidade, a decisão de lutar juntos contra o inevitável. Camus descreve a solidariedade como uma espécie de pacto silencioso entre os homens. Não acreditamos em destinos gloriosos, não esperamos recompensas no além, mas escolhemos apoiar uns aos outros na travessia. É a consciência do absurdo que nos iguala, porque diante da morte não existem hierarquias. Reis e mendigos, santos e criminosos, todos estão condenados à mesma pedra que sempre rola de volta. Em A Peste, essa solidariedade aparece nas figuras do médico Rieu e de outros personagens que, mesmo sabendo que não podem vencer a doença, escolhem resistir. Eles sabem que o inimigo voltará, que a peste nunca será derrotada de uma vez por todas, mas continuam lutando, não por esperança de vitória final, mas por dignidade. Essa é a lição central de Camus. Lutar não porque venceremos, mas porque lutar é a única resposta humana diante do absurdo. Essa postura também desmonta o individualismo radical. Se cada um buscasse apenas a própria sobrevivência, a vida se tornaria insuportável. A solidariedade, mesmo em sua fragilidade, cria espaços de sentido compartilhado. Não é a promessa de eternidade, mas o calor de uma companhia no deserto. Camus não via nessa solidariedade uma moral absoluta, mas uma escolha consciente. Não somos obrigados a nos unir. Podemos, se quisermos, viver no egoísmo. Mas essa escolha, para ele, seria mais pobre, porque a grandeza humana está em reconhecer no outro um companheiro de destino. Assim, a revolta não é apenas individual, é coletiva. A reviravolta é que, para Camus, a solidariedade não nasce de esperança, mas da lucidez. O erro comum é acreditar que ajudamos uns aos outros porque acreditamos em recompensas, no céu, no progresso, na vitória final. Mas, para ele, ajudamos porque sabemos que todos estamos igualmente condenados. É a fraternidade dos náufragos. O perigo invisível está em acreditar que, sem sentido último, não pode haver ética. Camus mostra o contrário. Justamente porque não há transcendência, precisamos criar juntos formas de dignidade. Não ajudamos por mandamento divino, mas porque reconhecemos no sofrimento do outro o reflexo do nosso. Essa ética do absurdo é frágil, mas também mais honesta, porque não se apoia em ilusões.
Essa visão também explica por que Camus se opôs a regimes totalitários. Ele via neles a negação da solidariedade em nome de utopias. Ditaduras sacrificam indivíduos em nome de futuros que nunca chegam. Para ele, a verdadeira grandeza não está em ideologias coletivas abstratas, mas em pequenos gestos de cuidado, resistência e partilha no presente. No fim, a solidariedade no absurdo é uma das ideias mais belas e humanas de Camus. Ela mostra que, mesmo em um universo indiferente, podemos criar laços que tornam a travessia suportável. Não porque haja um sentido secreto, mas porque escolhemos resistir juntos. Essa solidariedade é feita de gestos simples: cuidar do doente, apoiar o amigo, resistir à injustiça, mesmo sabendo que a vitória final é impossível. É a ética de quem aceita o absurdo e, ainda assim, decide agir. Com isso, Camus nos convida a enxergar a vida não como espera por finais felizes, mas como uma oportunidade de construir momentos de dignidade compartilhada. O absurdo não nos separa, ao contrário, nos une em nossa fragilidade. No próximo tópico, veremos como essa visão se expressa em uma de suas obras mais impactantes, A Peste, que simboliza a condição humana diante da fragilidade e da morte. Parte 7. A Peste e a Condição Humana. Se há uma obra em que Albert Camus condensou sua visão do absurdo e da solidariedade, essa obra é A Peste. Publicado em 1947, o romance narra a história de Oran, uma cidade argelina que de repente é atingida por uma epidemia devastadora. O enredo, em sua superfície, descreve a luta de médicos, funcionários e cidadãos comuns contra a propagação da doença. Mas em seu núcleo, a peste é uma parábola da condição humana. A peste não é apenas um acontecimento biológico. Ela é o símbolo daquilo que sempre nos ameaça: o absurdo, a morte, a irrupção inesperada que desmonta nossos projetos e revela a fragilidade da existência. Oran poderia ser qualquer cidade, em qualquer tempo. A epidemia poderia ser qualquer catástrofe, uma guerra, um desastre natural, uma crise moral. O que interessa a Camus não é a causa, mas a reação dos homens. E é aí que o livro revela sua força. Diante do inevitável, cada personagem é forçado a escolher entre resignação, egoísmo ou resistência. Camus nos mostra que a grandeza humana não está em vencer a peste, porque ela sempre retorna, mas em enfrentá-la, em viver e agir apesar dela. O protagonista do romance, o médico Bernard Rieu, é o retrato do homem absurdo. Ele não acredita em explicações religiosas, não espera recompensas transcendentes, não se ilude com promessas políticas. Sua luta contra a peste não é movida por esperança de vitória final, mas por dignidade. Ele sabe que a peste não pode ser derrotada de uma vez por todas, mas insiste em tratar cada doente, aliviar cada dor, resistir em cada dia. Outros personagens ilustram diferentes reações. Tarot escolhe a luta como forma de expiar a culpa coletiva da humanidade. Grand se apega à escrita, tentando dar sentido ao caos por meio das palavras. Já o padre Panelu representa a religião, interpretando a peste como punição divina. Mas, à medida que a catástrofe avança, sua fé entra em conflito com o sofrimento inocente das crianças, revelando a fragilidade das explicações religiosas. O livro mostra também os efeitos da indiferença. Muitos cidadãos de Oran, no início, recusam-se a aceitar a gravidade da situação. Querem manter suas rotinas, fechar os olhos para o perigo. Camus denuncia essa recusa como cumplicidade. Ignorar o absurdo não o elimina, apenas nos torna mais vulneráveis a ele. Assim, a peste se transforma em metáfora da própria condição humana. A vida é uma epidemia sem cura, um estado de ameaça constante. A peste é a morte, sempre à espreita, sempre pronta a retornar. Nenhuma cidade, nenhum homem, nenhuma época está livre dela. O que resta é decidir como enfrentá-la. A reviravolta de A Peste é que, embora a epidemia seja derrotada ao final do romance, Camus deixa claro que ela nunca desaparece. O bacilo permanece adormecido, pronto para despertar novamente.
Essa metáfora é devastadora. A morte, a violência, a dor nunca serão erradicadas. Sempre retornam de formas diferentes. A peste é eterna porque é a própria condição humana. O erro comum seria interpretar a vitória momentânea sobre a epidemia como sinal de esperança. Mas Camus recusa esse final feliz. Ele escreve que a peste jamais morre ou desaparece de fato e que pode permanecer durante dezenas de anos adormecida nos móveis, na roupa de cama, esperando pacientemente nas caves, nos lençóis, nos papéis velhos, e que talvez chegasse o dia em que, para desgraça e ensino dos homens, a peste acordaria seus ratos e os mandaria morrer em uma cidade feliz. O perigo invisível, portanto, é acreditar que podemos eliminar o absurdo. Podemos apenas enfrentá-lo, dia após dia. A lição não é de vitória, mas de vigilância. Não há redenção definitiva, apenas resistência constante. No fim, a peste é mais do que um romance sobre uma epidemia. É uma alegoria da vida. Mostra que o absurdo como a peste nunca desaparece, sempre retorna, sempre ameaça, sempre destrói nossas ilusões de segurança. Mas também mostra que a resposta digna não é o desespero, nem a indiferença, nem a ilusão. É a luta mesmo sem garantias. Camus nos ensina, através de Oran, que a grandeza humana está em enfrentar o inevitável com coragem e solidariedade. Não existe final feliz, mas existe a possibilidade de viver com dignidade no meio da catástrofe. É esse gesto silencioso, repetido todos os dias, que dá forma à revolta e à solidariedade no absurdo. No próximo tópico, vamos mergulhar em outra obra essencial de Camus, O Estrangeiro, romance que encarna o homem absurdo em sua forma mais pura, alguém que vive a indiferença do mundo sem pedir explicações ou finais felizes. Parte 8. O Estrangeiro. Se em A Peste Camus revelou a dimensão coletiva do absurdo, em O Estrangeiro ele mergulhou em sua face mais íntima e individual. Publicado em 1942, o romance conta a história de Meursault, um homem comum que vive em Argel e cuja vida banal é interrompida quando comete um assassinato aparentemente sem motivo. O que torna a obra revolucionária não é o crime em si, mas a forma como o protagonista encara o mundo, com uma indiferença radical, quase chocante. Meursault é o retrato perfeito do homem absurdo. Ele não finge buscar sentido, não se esconde atrás de justificativas, não procura consolo religioso ou moral. Vive o instante como ele é, sem ilusões. Sua apatia diante da morte da mãe, sua frieza diante do julgamento, sua recusa em se arrepender diante da condenação à morte, tudo isso escandaliza a sociedade. Mas, para Camus, revela uma lucidez rara. Em O Estrangeiro, Camus nos apresenta a condição absurda, não em conceitos filosóficos, mas em carne e osso. Meursault é o homem que não pede final feliz, que aceita o universo como ele é, indiferente, silencioso, sem explicações. Ele não busca redenção nem transcendência, e é exatamente por isso que se torna estrangeiro, não apenas para a sociedade, mas para o próprio mundo. A narrativa acompanha Meursault em situações banais, o velório da mãe, um namoro casual, passeios à beira-mar, mas o que choca é sua ausência de emoções esperadas. Ele não chora no funeral, não expressa luto, parece mais incomodado com o calor do sol do que com a morte. Esse comportamento causa estranhamento não porque seja monstruoso, mas porque expõe a arbitrariedade das convenções sociais. Para Camus, Meursault é sincero. Ele não finge sentir o que não sente. O ponto de virada ocorre quando, em um momento de calor sufocante e tensão vaga, ele atira em um árabe na praia. O crime, aparentemente sem motivação, desencadeia seu julgamento. No tribunal, Meursault não é condenado apenas pelo assassinato, mas por sua indiferença. O júri o julga não por suas ações, mas por sua falta de fé, sua ausência de remorso, sua incapacidade de se enquadrar no roteiro de arrependimento que a sociedade exige. Camus usa esse processo para mostrar como o mundo exige narrativas. A justiça não consegue lidar com alguém que não inventa sentido, que não procura justificações.
Meursault se torna culpado não por matar, mas por recusar ilusões. Seu destino, a guilhotina, é o preço por viver com lucidez absoluta. No entanto, a grandeza do personagem aparece justamente no final, quando, condenado à morte, ele aceita sua condição sem desespero, não pede perdão, não busca Deus, não espera salvação, apenas encara a morte como inevitável. Nesse instante, descobre uma liberdade profunda. Se nada importa, então nada pode aprisioná-lo. A reviravolta de O Estrangeiro está na inversão de valores. O que para a sociedade é fraqueza, a ausência de fé, de esperança, de arrependimento, para Camus é força. Meursault, ao aceitar o absurdo sem fuga, é mais autêntico do que aqueles que inventam histórias para se consolar. Ele se torna o herói absurdo, não nega a morte, não a desafia com ilusões, mas a encara de frente, com a serenidade de quem não espera nada. O erro comum é interpretar sua indiferença como frieza moral. Para Camus, não se trata de crueldade, mas de lucidez. Meursault não busca justificativas, porque sabe que não existem. O perigo invisível é a tentação de julgá-lo com critérios convencionais, como se sua falta de fé fosse falha. Mas Camus inverte o jogo. A verdadeira falha está em quem precisa de ilusões para viver. Assim, O Estrangeiro não é apenas personagem literário, mas símbolo do homem que vive à margem porque não acredita nas ficções coletivas. Ele é estranho ao mundo porque não compartilha suas mentiras. E justamente por isso, é o mais livre. No fim, O Estrangeiro é mais do que um romance sobre crime e julgamento. É um retrato da condição absurda em sua forma mais pura, viver sem sentido, sem final feliz, sem apelos a transcendências. Meursault é condenado não por matar, mas por viver sem ilusões. Ele é estrangeiro porque recusa os mitos que sustentam a sociedade. Essa obra reforça a mensagem central de Camus. A vida não precisa de propósito para ser vivida. O absurdo não é inimigo, mas condição. O homem absurdo não busca salvação, busca apenas viver cada instante com lucidez. No próximo tópico, exploraremos como essa aceitação do absurdo se conecta à liberdade. Porque se não existe destino, se não existe final feliz, então viver é estar livre para inventar nossos próprios caminhos no vazio. Parte 9. Liberdade no absurdo. Se a vida não tem sentido, se não existe final feliz, se tudo é absurdo, então o que nos resta? Para Camus, nos resta a liberdade. É aqui que sua filosofia encontra uma virada decisiva. O reconhecimento do absurdo, em vez de nos aprisionar, pode nos libertar. A ausência de destino significa ausência de correntes. Se nada está escrito, então tudo é possível. A maioria das pessoas busca no sentido uma forma de orientação. Querem que a vida siga um roteiro, que cada passo tenha justificativa, que exista um objetivo último a ser alcançado. Mas ao perceber que esse roteiro não existe, em vez de cair no desespero, Camus propõe que enxerguemos isso como alívio. Somos livres porque não devemos nada a um plano cósmico. Não precisamos viver de acordo com expectativas divinas, históricas ou sociais. Essa liberdade, no entanto, não é leve. É uma liberdade vertiginosa, como quem caminha à beira de um precipício sem corrimão. Exige coragem para não inventar muletas, para não se refugiar em ilusões. Mas é também a forma mais autêntica de viver. Para Camus, o homem absurdo é aquele que assume essa liberdade em sua radicalidade, transformando o vazio em campo aberto de criação. Camus descreve essa liberdade em O Mito de Sísifo. O homem absurdo não se mata, não se rende ao suicídio filosófico, mas também não busca justificativas externas. Ele cria, não cria para a eternidade, mas para o instante. A arte, para Camus, é a expressão mais perfeita dessa liberdade. O artista não precisa dar sentido à vida, apenas dar forma à experiência do momento. O quadro,
o romance, a música não são respostas ao absurdo, mas testemunhos de sua aceitação. Essa liberdade também se manifesta na recusa às ideologias. Camus acreditava que os sistemas políticos que prometem salvação são, na verdade, prisões. O homem livre é aquele que não se submete a promessas de futuro, que não sacrifica o presente em nome de uma utopia. Viver é escolher a cada instante, sem garantias, sem destino escrito. No plano individual, essa liberdade pode ser assustadora. Sem um roteiro, cada um precisa inventar seu próprio caminho. Mas é justamente aí que está a grandeza. Podemos decidir quem somos, sem esperar validação externa. Para Camus, isso não significa viver sem limites, mas viver sem ilusões. A liberdade absurda não é libertinagem, mas lucidez. A morte, em vez de ser inimiga, reforça essa liberdade. Porque sabemos que o tempo é finito, cada escolha se torna mais urgente, mais intensa. O homem absurdo é livre porque não espera a eternidade. Vive como se cada dia fosse suficiente em si mesmo. A reviravolta que Camus nos oferece é que, embora o absurdo destrua todas as certezas, ele nos entrega algo ainda maior, a possibilidade de viver sem correntes. O erro comum é acreditar que a liberdade só existe dentro de uma ordem, como se precisássemos de destino para nos orientar. Mas para Camus, a verdadeira liberdade está justamente na ausência de destino. O perigo invisível é que essa liberdade pode se transformar em fardo insuportável. Muitos, diante do vazio, preferem se refugiar em dogmas, tradições ou ideologias. É mais fácil viver como peça de um sistema do que como criador de si mesmo. Mas Camus insiste que a grandeza humana está em assumir esse risco. Não somos livres porque temos respostas, mas porque não temos nenhuma. Essa liberdade radical não nos promete felicidade, mas autenticidade. É o que separa o homem absurdo do homem comum. O primeiro aceita viver no vazio e ainda assim escolher. O segundo inventa ilusões para não enfrentar a vertigem. No fim, a liberdade no absurdo é o ponto alto da filosofia de Camus. Ela mostra que, se não existe final feliz, podemos viver como se cada instante fosse completo. Somos livres não porque temos garantias, mas porque não temos nenhuma. Essa liberdade é árdua, mas é também a mais real que podemos experimentar. Camus nos convida a viver como criadores de nós mesmos, sem esperar salvação externa. Cada escolha, cada gesto, cada ato é absoluto porque não existe outro além dele. A vida não tem sentido, mas pode ter intensidade. Não tem destino, mas pode ter dignidade. No próximo tópico, chegaremos à síntese dessa jornada. A filosofia de Camus como afirmação radical da vida sem final feliz. Veremos como ele transforma o absurdo, o suicídio rejeitado, a revolta, a solidariedade, a peste e o estrangeiro em uma visão completa da existência. Uma vida sem redenção, mas com coragem. Parte 10. A vida sem final feliz. Chegamos ao ponto em que todas as peças da filosofia de Camus se unem em uma imagem definitiva. A vida não tem final feliz. Essa sentença não é pessimismo barato, mas síntese de tudo que exploramos até aqui. O absurdo como condição, a recusa do suicídio, o mito de Sísifo, a crítica às ilusões do progresso e da religião, a revolta como resposta, a solidariedade entre os homens, as metáforas de a peste e o estrangeiro, e, por fim, a liberdade radical no vazio. Tudo converge para essa conclusão. Não existe narrativa redentora, não existe destino preparado, não existe reconciliação última. Mas, ao contrário do que pode parecer, essa constatação não é convite à apatia. Para Camus, viver sem final feliz não significa viver sem valor. Pelo contrário, é a chance de descobrir um valor mais raro, a grandeza de existir no instante sem esperar salvação. A vida não precisa culminar em glória ou eternidade para ser intensa. Ela pode ser vivida plenamente em sua própria futilidade. A ideia de que não existe final feliz é dura,
porque destrói nossas ilusões culturais e religiosas. Mas é libertadora porque nos impede de sacrificar o presente em nome de futuros que nunca chegam. É o chamado à coragem de viver o agora, sabendo que ele é tudo o que temos. Camus descreve o homem que aceita viver sem final feliz como alguém que rompe com o automatismo da esperança. Enquanto muitos passam a vida esperando recompensas no trabalho, no amor, na política, na fé, o homem absurdo sabe que nenhuma recompensa final virá. Ele trabalha, ama, luta, cria, mas não como quem acumula pontos para o fim da história. Faz tudo isso porque o ato em si já basta. Esse pensamento tem implicações em todos os campos. No plano existencial, significa viver com intensidade. Aproveitar o café da manhã, o pôr do sol, a amizade, o amor, não como meios para algo maior, mas como fins em si. No plano artístico, significa criar sem a obsessão pela eternidade. O artista absurdo pinta ou escreve não para ser lembrado para sempre, mas porque a criação é, por si só, a vitória momentânea sobre o vazio. No plano político e social, essa filosofia é ainda mais radical. Camus se opunha a regimes que sacrificavam vidas em nome de futuros utópicos. A ideia de final feliz coletivo era para ele uma das mais perigosas mentiras da modernidade. Quantos foram mortos em nome da pátria, da revolução, do progresso? O homem absurdo recusa essas promessas. Ele não acredita em paraísos futuros. Acredita apenas na dignidade de viver e resistir no presente. Camus sabia que essa postura exigia força. Viver sem final feliz é suportar o peso de não ter justificativas. Mas é também a única forma de autenticidade. É a coragem de viver a vida como ela é, sem máscaras. A reviravolta é que, ao aceitar que não existe final feliz, descobrimos que a vida não precisa de um. O erro comum é achar que, sem desfecho glorioso, a existência é vazia. Mas para Camus, é justamente essa ausência que abre espaço para uma liberdade maior. O final feliz é prisão, porque nos obriga a viver em função de um destino. A vida sem final feliz é liberdade, porque nos permite viver cada instante como absoluto. O perigo invisível está em confundir essa postura com niilismo paralisante. Camus não defende que nada importa, ele defende que nada tem sentido último e que é justamente por isso que cada ato pode importar em si mesmo. O beijo, a amizade, a luta, a arte, todos são absolutos porque não há nada além deles. Não são degraus para o céu ou para a história, são o próprio sentido momentâneo da vida. Assim a frase, não existe final feliz, deixa de ser sentença sombria para se tornar convite à intensidade. O absurdo não mata a vida, ele a liberta do peso da eternidade. No fim, a vida sem final feliz é o coração da filosofia de Camus. Ela nos convida a viver com os olhos abertos, a recusar as ilusões que prometem salvação, a assumir o absurdo como condição inevitável. Não existe destino escrito, não existe reconciliação última, não existe resposta final, mas existe a possibilidade de viver com coragem, dignidade e intensidade no instante. Camus nos ensina que grandeza não está em vencer a morte ou em justificar a vida, mas em continuar empurrando a pedra, como Sísifo, sabendo que ela cairá de novo. Não precisamos de final feliz, precisamos apenas da coragem de viver. No próximo passo, concluiremos essa jornada reunindo todos os fios de sua filosofia e mostrando como ela pode nos transformar. Porque se não existe final feliz, existe ao menos a possibilidade de criar uma vida mais lúcida e autêntica. Albert Camus não nos oferece esperança, não nos dá consolo, não promete reconciliação. Sua filosofia é uma bofetada contra todas as ilusões que sustentamos para fugir da verdade. A vida não tem final feliz, mas, ao retirar o véu das mentiras, ele nos entrega algo ainda mais valioso: a coragem de viver no absurdo com dignidade. Revisamos os pilares de sua visão: o absurdo como condição, a questão do suicídio, o mito de Sísifo, a recusa das ilusões religiosas e políticas, a revolta como resposta, a solidariedade em meio ao caos, os símbolos de a peste e o estrangeiro,
E, finalmente, a liberdade radical que nasce quando aceitamos que não há destino. Tudo converge para a mesma conclusão. Viver é suportar a ausência de sentido, mas sem renunciar à intensidade da experiência. Camus nos ensina que o homem não precisa de eternidade para encontrar grandeza. Não precisamos de redenção para amar, criar, lutar. Não precisamos de final feliz para viver plenamente. O herói absurdo não é quem vence, mas quem continua, quem ri do vazio, quem empurra sua pedra todos os dias, sabendo que ela cairá de novo. A glória não está no fim, mas no caminho. E talvez essa seja a mensagem mais radical e mais libertadora de Camus. Se não há final feliz, então o presente é tudo. Cabe a nós vivê-lo com coragem, sem esperar recompensas, sem pedir salvação, porque no fim, a vida não precisa de um desfecho perfeito para ser intensa, bela e autêntica. No próximo vídeo, vamos mergulhar em outra filosofia que dialoga com esse mesmo vazio, mas com uma resposta diferente. Nietzsche e a ideia do eterno retorno, uma visão que desafia não apenas nossa esperança, mas nossa própria capacidade de afirmar a vida infinitamente.